Bom dia a todos. Só para lembrar novamente que domingo que vem nós vamos ter nossa assembleia, daquela forminha simples que nós sempre fazemos. O pessoal chega e já vai deixando o voto, né, na sacolinha de salvas e vai se acomodando na igreja. E depois do culto continuaremos com contagem dos votos e leitura da ata. Só lembrando, naturalmente, sempre que somente os membros da igreja que fazem, que votam, que elegem e que registram a presença. Quem não é membro não precisa assinar, não precisa votar, porque não é membro, tá? Vamos ter apenas candidato único, porque não teve como ter outros candidatos, ou por um motivo, ou por outro, e assim temos que observar os critérios da nossa Igreja Evangélica Reformada no Brasil, e temos um candidato único, que é o Elton, que vai concorrer para a reeleição. Também queremos lembrar da contribuição da nossa construção. Está indo muito bem a contribuição, a gente é grato, agradecido por todos aqueles que fielmente têm contribuído. E só lembrem sempre que no Pix, no depósito, façam constar que é para a construção, para a tesoureira saber que isso é para a construção e não para a manutenção normal do templo. Nós desejamos um culto abençoado a todos. Deus te abençoe. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos para este momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Hoje é o dia do Senhor e sabemos que estamos aqui reunidos neste propósito de exaltar o nome precioso do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. É assim porque Deus, em sua bondade, nos acolhe e recebe com alegria o louvor, a adoração do seu povo. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Cantemos do inário, em louvor a Deus, o hino 188, Ninguém nos amou. Bendito Deus, ó Pai Celestial, como é bom estar na Tua presença, especialmente conduzidos pelo poder e a presença do Teu Espírito Santo. Somos-te agradecidos, porque o Senhor nos vocacionou para este serviço de adoração. Somos-te agradecidos,
porque em teu infinito amor, em tua graça, em tua bondade, o Senhor quer nos dirigir e nos guiar sempre à luz da tua vontade soberana. E sabemos que o Senhor tem como propósito também o nosso bem e a tua glória. Então suplicamos as tuas bênçãos sobre todas as partes deste culto. Estejas o Senhor mesmo dirigindo-nos, ó Pai, de tal maneira que este culto possa objetivar tão somente o Senhor, a tua glória, manifestar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de que tu és o único Deus verdadeiro, digno de adoração, de louvor, de exaltação. Abençoe-nos, ó Pai, neste culto, para que por ele também no estudo da tua palavra sejamos assim edificados espiritualmente. Venha, pois, nos fortalecer, ser gracioso conosco e ajuda-nos, ó Senhor, para que depois, retornando para as nossas casas, possamos fazer cheios do teu amor, da tua bondade, levando em nossos corações a tua palavra, para que os princípios do teu evangelho, o teu mandamento, possam nos dirigir não somente hoje, mas sempre em nosso viver. Venha assim nos conduzir, receber o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus conforme o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, 13 a 16. Gálatas 5, 13 a 16. Gálatas 5, 13 a 16. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a consciência da carne. Cantemos do Inário o hino de número 70. Ó Jesus, Senhor amado.
vamos ter um momento de oração silenciosa, é um momento de contrição. Um momento em que cada um pode falar com Deus com o coração, derramar a alma na presença de Deus, numa confissão dos pecados, buscando de Deus o seu perdão, cujo preço já foi pago por Cristo Jesus. Um momento de contrição. Oremos silenciosamente. Poderoso Deus, ó Pai Celestial, rendemos-te graças por Tua provisão. Em Tua provisão encontramos o Teu amor, a iniciativa das Tuas misericórdias. E é certo que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, assim diz a Tua palavra. Cremos na Tua palavra, porque recebemos a iluminação do Teu Espírito Santo, e então em Tuas misericórdias é que na mediação de Cristo Jesus nos aproximamos do Teu trono, trono de graça, para receber favor, receber o perdão mediante a confissão dos pecados que cometemos em nossos pensamentos, em nossas atitudes, gestos, em nossas palavras, em nossa desobediência ao Teu querer. E muitas vezes, então, entristecemos o Senhor, entristecemos o Teu Espírito, e por isso pedimos, ó Pai, sempre o Teu perdão como igreja, aqui nos achamos na Tua presença, neste culto dirigido a Ti. De fato, nem somos dignos de assim fazer, mas é porque o Senhor é misericordioso, é bondoso, o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu vida e nos vivificou para a Tua glória, para servirmos no Teu propósito no reino de Cristo Jesus. Então pedimos, ajuda-nos, ó Pai, para que sejamos fortalecidos por Tua palavra, pelo amor ao estudo da Tua palavra. Dá-nos a capacidade do discernimento da Tua vontade santa para conosco e ajuda-nos a cada dia a viver segundo o Teu querer. Fortaleça assim o Teu povo, fortaleça a Tua igreja, fica conosco, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda do Inário o hino 151, que grande bênção é. Oh,
Translate, tem a oportunidade. Cadê as outras crianças? Vamos buscar eles em casa? Garanto que estão lá, né? Brincando, dormindo. Eu acho que ele não tem mais carro na casa deles. Não vieram da igreja por causa da chuva, né? Mas nós estamos aqui e realmente queremos receber a bênção do Senhor. Hoje, a nossa lição ainda estamos continuando. Eu acho que vamos terminar o ano, começar o ano, e ainda vamos estar falando sobre alguns reis. Mas na semana passada, estavam comemorando aí o dia das crianças, né? E eu esqueci de trazer uma coisinha para vocês também, né? Agora, se vocês souberem o que tem aqui, eu vou contar, mas depois. O que tem aqui? O que tem aqui dentro? Hã? O que tem, Ricardo? O que é essa caixa aqui? O que tem aqui dentro, Júlia? Tem bombom? Será que vai dar para nós? Olha, só um pouquinho, hein? Vamos ver? Será que vai dar todos esses bombons aqui? Eu nem vou abrir tão bonito esse pacote. Né? Eu pensei assim, mas eu esqueci. Eu sei que tinha alguns doces ali. Mas eu trouxe realmente caixa com bombom. Eu acho que vai dar para todo mundo. A Júlia agora que você já pode comer os docinhos, né? Porque as irmãs estão levando pirulitinha. Agora, se isso é verdade, vai para elas. Né? Então, vamos ver aqui. Vocês querem levar já um bombom? Aí vão. Um eu deixo vocês comer. Tá bom? Pode vir aqui? Pode vir pegar. Ricardo, você quer ser o primeiro? Não? Você pode pegar. Pode vir aqui. Vai lá, gente. Você quer esse bombom? Ih, Júlia. Esse bombom aqui você quer? Passei com o verso 16. A gente foi pelo exterior, né? A gente estava avaliando, mas vocês vão ver na verdade. Nós avaliamos muitas coisas pelo exterior e nós vamos estudar hoje sobre isso. Deus deixou uma recomendação e eu fiz aqui um versículo e nós vamos estar aprendendo sobre isso aí. A gente olha para as pessoas e olha assim, e aquela pessoa não vai ter jeito para fazer isso. Aquela, ele, olha o jeito dele, olha como ele se arruma, olha como é que ele faz. Então nós avaliamos as pessoas do exterior, do jeito que a gente vê. Só que Deus ainda bem. Ele vê o que? O nosso coração, que é o interior. Vocês estão me vendo, vocês não sabem o que eu sinto. Eu estou vendo vocês, eu não sei. Mas tem um versículo que está em 1 Samuel e diz assim: o Senhor, podem ler juntos, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém Deus o coração. Aqui tem uma menininha aqui que está com os olhos desse tamanho, um rapaz, né? E é forte, faz academia, é bonito, né? E assim chama a atenção. E nós vamos ver porque Samuel recebeu uma recomendação de Deus para ungir um novo rei. Mas ele deu primeiro uma dica para ele: não olhe o exterior, mas você tem que ver o interior, entender. É Deus que vê o meio conduz. Então nós vamos na nossa sala. O Ricardo vai levar esse. Nós temos a nossa lanterninha hoje. Então vamos fazer assim, vou começar com você, que a gente não tem a escala ainda, né? Então nós vamos levar, isso daqui simboliza o quê? Porque se eu não ficar carregando coisa para cima e para baixo, nem sabe para que é, né? Isso aqui vai simbolizar a luz. E Jesus falou que Ele é a luz do mundo. E é através dessa luz de Cristo que Ele vai nos guiar. Então esse é o simbolismo que nós temos aqui, não é apenas um simbolismo. Ninguém precisa ficar orando na frente dessa vela, porque não é isso o objetivo. Simplesmente um simbolismo, né?
como a cruz ali é o símbolo de Cristo. E a vela, então, a luz. Né? Então, você pode levar, senhorita Débora, e nós vamos cantar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E esses bombons eu nem vou levar. Tem uma coisa melhor lá, né? Vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, de 1 até o 7º versículo. Segundo livro das Crônicas, 15, 1 a 7. Vamos fazer responsivamente a leitura desse texto, alternando nos seus versículos. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, e cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus os conturбou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Irmãos, o profeta Azarias, tem um profeta também no Antigo Testamento com o nome de Azarias. Quando nós pensamos nos profetas do Antigo Testamento, Elias, Eliseu, o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, Jeremias, quem sabe, mas tinha um profeta chamado Azarias, e o profeta Azarias, como profeta de Deus, procura o rei Asa e orienta, ele faz de certa forma uma exortação, encorajamento ao rei Asa para seguir com ânimo e realizar o governo honesto como ele estava fazendo. É assim que diz no 7º versículo: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. É interessante, irmãos, como a Bíblia emprega a figura do corpo humano para comunicar a verdade de Deus e também com isto fortalecer o povo de Deus, portanto, a igreja. Em Hebreus, nós lemos quando o escritor fala sobre os joelhos trôpegos. Também nós podemos ler o profeta Isaías, que fala sobre os pés, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, a salvação de Deus, boas notícias, pés formosos. Ou então o salmista, quando fala dos olhos fitos em Deus, como os olhos da serva ficam fitos, observando a mão da sua senhora, desenhando onde vai ou não vai, indicando o que fazer. Ele emprega, o salmista, os olhos também nesse sentido de
ficarem fixos em Deus, observando o que Deus está ordenando fazer. O profeta aqui, no texto que lemos, emprega as mãos, mas ele diz: as mãos não podem ficar desfalecidas, mas mostrar ânimo e crescer na confiança em Deus. Então ele exorta assim o rei que estava buscando a Deus para o exercício no governo do povo do sul, isto é, de Judá, e isto nos faz pensar então primeiramente nesta confiança em Deus, como se vê no rei Asa, esta confiança em Deus diante dos desafios neste mundo. O primeiro versículo e segundo versículos dizem: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. O cronista está tendo o cuidado de informar aqui que veio o Espírito de Deus sobre o profeta para legitimar a palavra profética aqui como a palavra de Deus. O que Azarias estava falando com o rei Asa era algo autorizado e orientado, era de fato a palavra de Deus. E diz: este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. O profeta então afirma: o Senhor está convosco, rei Asa. Irmãos, pode existir algo tão sublime e encantador de fato? Pode existir uma palavra de consolo, de coragem para enfrentamentos, quando o profeta chega, identifica a legitimidade das suas palavras como vindas de Deus mesmo e fala com aquele que está governando: o Senhor está convosco. Quando o Senhor estava com o seu povo, ele os liderava na batalha, e é certo, a vitória era garantida. Judá tinha muitos desafios. A pequena Judá tinha muitos e grandes desafios de inimigos, não poucos, mas agora estava sendo desafiada através do seu governo, através do rei, estava sendo desafiada a um compromisso sério com Deus. Não bastasse os desafios, mas desafios cruéis dos inimigos ao redor. Agora um desafio sublime, diferente, mas um desafio sério. O compromisso fiel com Deus. Para Deus reunir-se ao seu povo na batalha, dependia então de uma condição. E esta só acontecia enquanto o povo estava com Deus, porque o profeta diz: o Senhor está convosco. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele.
O profeta foi bem incisivo aqui, falando com o rei Asa e, portanto, com toda Judá. Ele afirma: se o buscardes, ele se deixará achar. Durante o período da monarquia, esta monarquia estava dividida em sul e norte. Por isso falamos pequena Judá, onde estava Jerusalém, a capital, e Samaria no norte. Mas na divisão dessa monarquia, na história bíblica, só recordando aqui, irmãos, a cada vez, para situarmos bem no que está acontecendo, é que depois de Salomão, então Jeroboão e Roboão brigaram e o reino ficou dividido, a monarquia ficou dividida, mas 10 tribos seguiram para o norte, sob um governo, enquanto o sul, Jerusalém, com 2 tribos. Acontece que Asa é o governo desta pequena Judá, mas esta pequena Judá tem mais do que o norte com 10 tribos, porque a pequena Judá está aprendendo a afinar-se mais à vontade de Deus, e o rei Asa está fazendo assim. Então os profetas exortavam não só Judá, mas os profetas de Deus também no norte, continuava exortando a Israel para não deixar Deus. A palavra dos profetas era sempre conduzir o povo de volta, e o povo jamais deixar a Deus, porque deixando Deus, estariam então recusando as bênçãos de Deus. Deixar Deus é tratar com descaso, é deixar as bênçãos de Deus. Salomão deixa isso muito claro. Salomão fez uma oração extensa diante do povo, quando nas conclusões das construções ali do templo e na sua dedicação, então Salomão fez uma oração, e ele deixou claro, lá no capítulo 7 deste livro, segundo Crônicas, ele deixa claro: Deus prometeu que buscá-lo por meio de oração humilde. Salomão deixou isto muito claro, da promessa de Deus. Ele prometeu buscar-o com oração humilde e devoção, resultaria em bênçãos. Ora, é isto que Asa está tomando como critério de orientação para a sua vida no governo, porque no 3º e 4º versículos do capítulo 15 do texto que estamos apreciando, diz: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Imagina só, um povo, uma nação com leis já é difícil, e sem lei, que situação. Mas quando na sua angústia, diz o 4º versículo, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Veja como Deus cumpre as suas promessas, apesar de nós mesmos. Deus se deixa achar quando quebrantados no próprio coração, com a oração humilde o buscamos. Ele está pronto a deixar ser encontrado. É isso que Deus faz. Ele é achado por vontade dele mesmo. O profeta alertou então contra aqui o perigo
eminente que poderia viver na experiência asa, deixar ou abandonar Deus. Ele faz esta alerta aqui, porque ele também, disse o profeta, ele também vos deixará, como está no segundo versículo. Se o deixardes, ele vos deixará. Uma vez mais, o profeta está usando aqui um verbo que nós encontramos frequentemente, tanto em 1 Crônicas, como no segundo livro das Crônicas. É o verbo deixar. Deixar Deus era uma violação das exigências da aliança de Deus com o seu povo. Ser abandonado por Deus era então cair nas maldições da aliança de Deus. E é assim: se você obedece à aliança, você está protegido pela própria aliança. Não é assim com a lei. Se você está sob a lei, obedecendo a lei te protege, mas foge da lei e ela se volta contra você mesmo. A aliança de Deus com o seu povo, então, deixando a Deus de acordo com a aliança de Deus com o seu povo, resultaria somente em as maldições da lei, do concerto de Deus sobre o seu povo. A aliança não traria os seus benefícios. Não. A igreja precisa entender essa séria advertência que nós temos aqui do profeta Azarias. Às vezes não damos importância a certas partes da Bíblia, mas elas estão aí e são vivas demais para nortear o nosso comportamento cristão nos dias de hoje, como igreja do Senhor Jesus. Pensar assim: mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não, é da palavra de Deus. Mas isso está num contexto de guerra. Israel, aqueles orientais também, todos parece que têm uma cultura de guerra, porque não aguentam ficar um momento sem guerrear, sem insultar o próximo e fazer guerra. Gostam de guerras e guerras. Não, também não. Deixar. Essa palavra que o cronista coloca aqui descreve experiências negativas na vida do povo de Deus. Deixar também é assim hoje. Deixar Deus é abandonar, por exemplo, o culto oferecido a Deus em espírito e em verdade. Alguém diria: mas eu na minha casa, eu tenho o meu momento com Deus. Ora, eu tenho a minha vida com Deus. Tudo bem. Se você tem a vida com Deus, por que não obedece à orientação que vem da palavra de Deus? Porque se mostra tão prepotente, tão arrogante diante da palavra de Deus, achando que os seus cálculos, a sua razão é altamente suficiente contra a palavra de Deus. Abandonar Deus é deixar o culto dirigido em espírito e em verdade, sem objetos de adoração. Porque é assim que Deus procura os seus adoradores, para que a adoração seja feita de forma verdadeira, porque Ele está espiritualmente presente com o seu povo. Mas se deixar, nós podemos nos fantasiar de cristãos com todas as nossas tradições cristãs, mas se deixar Deus no coração, então nós vamos colher somente desprezo, perdição da parte de Deus. Deixar Deus, irmãos, é abandonar o privilégio de contribuir para a sua obra neste mundo. É a razão de estarmos aqui e sermos prósperos
sob a mão de Deus. Às vezes é tão difícil falar em contribuição na igreja, principalmente nos dias de hoje, quando é tão mesclada essa questão religiosa e muitos estão nesse terreno religioso tornando um verdadeiro mercado diante do povo, insultando o povo e querendo o dinheiro do povo. E quando então nós vamos tratar da fidelidade, da bênção de contribuir com a obra do Senhor, para que este Evangelho possa alcançar as pessoas, transformando vidas que encontram o seu verdadeiro sentido na pessoa de Cristo Jesus. Mas como é difícil até falar em nossos dias, por causa da falsidade ao lado. Mas deixar Deus é também desprezar o estudo da sua palavra, esta palavra bendita. Mas veja, irmãos, o profeta não fala somente da confiança em Deus, quando ele diz, não deixe as mãos decaídas. Ele não está falando somente da confiança, mas ele está empurrando aqui asa no seu governo e, portanto, a igreja de Cristo, todo cristão, todos nós, empurrando para revestirmos de uma coragem, mas uma coragem não criada ou imaginada ou construída por artifícios humanos. Não, a coragem que vem do próprio Deus. Temos confiança nele. Podemos mostrar coragem diante dos desafios neste mundo. Asa era um rei fiel. O profeta encorajou este rei a não desfalecer, mas continue mais, continue buscando o Senhor, porque Deus ainda tem muitas bênçãos reservadas para o seu reinado. Ele não disse, mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos. Por quê? Porque Deus tem bênçãos reservadas ainda para o seu governo, porque a vossa obra terá recompensa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, irmãos, Deus se revela sempre, oferecendo ânimo, encorajamento. Deus sabe que esta é uma necessidade gritante na vida do seu povo, em toda a história. Quanto mais buscando a Deus, mais o mundanismo, em sua astúcia de tantas maldades, busca também aquele que busca a Deus para desanimar, para destruí-lo. É sempre assim. Mas nós perguntamos, por que devemos buscar a Deus? Não é Deus que nos busca? Não ensinamos isto? Na teologia reformada é assim. Ninguém, o ser humano não tem condições de buscar a Deus. O ser humano é tido na Bíblia como morto espiritualmente, e espiritualmente como vai buscar a Deus se ele está morto? Estando vós mortos, diz o apóstolo Paulo, nos vossos pecados, nos vossos delitos. Mas ele vos deu vida, então é ele que busca. Porque agora o profeta está falando, mas se você não busca a Deus, ele não vai cuidar de você. Se você buscar, ele se deixa achar. Então temos que ter uma iniciativa de buscar a Deus. Isto parece um contrassenso, é contraditório, um tanto antagônico aqui, mas não, porque o profeta está falando com Asa, que era do povo de Deus, da aliança de Deus, o concerto de Deus com o seu povo. Então Deus está falando para aqueles que são de propriedade sua. Assim também o cristão
aquele que crê em Cristo Jesus é porque foi buscado por Deus. Agora ele tem que reagir, sempre buscando a Deus, porque Deus o buscou. E quando ele encontra Deus, ainda vai descobrir que mesmo assim foi Deus que o trouxe e o fez buscar. Então, irmãos, isto se vê. Deus faz assim, buscá-lo para quê? Para Ele nos revestir de coragem. Há momentos desafiadores para todos nós, para a criança que corre em busca de segurança, para o adolescente que começam os vislumbres da vida, isso se torna tão desafiador, para o jovem, o que está assumindo uma profissão e tem que se expor em entrevistas e tem medo de ficar com medo, e vai somando a carência, a necessidade de buscar a Deus para o cotidiano, para a vida, para as vitórias. É assim mesmo, mas vitórias que glorificam, honram moralmente, em seus padrões morais, honram a Deus para nos encorajar. É assim mesmo, Deus está sempre conosco para nos dar a coragem necessária. Em Atos dos Apóstolos nós lemos quando o apóstolo Paulo estava sendo perseguido demais pelos judeus, acabou sendo preso pelos judeus e foi lançado na prisão. Ele estava já um tanto desanimado, e então foi na calada da noite, nas horas frias, quando Deus se aproxima e coloca-se ao lado do apóstolo e diz: coragem. Então o apóstolo na prisão, como que querendo adormecer e um tanto desanimado com tantas lutas nos tribunais, a Bíblia diz que Deus colocou-se ao seu lado e disse: coragem! E falou com ele o que ele ainda tinha por realizar e que isto aconteceria. Mas Deus colocou-se ao lado dele. Ora, irmãos, o que aconteceu no Pentecostes? Nós precisamos mesmo de um outro Pentecostes, de um avivamento? O que aconteceu no Pentecostes não foi o cumprimento da promessa do Senhor Jesus, que enviaria o Espírito Santo, e enviou o Espírito Santo, que veio para ficar permanentemente com o seu povo, a sua igreja. Eu estava estudando o catecismo com o Gabriel sexta-feira e disse: mas vai ficar para a próxima semana, na pergunta que ele fez sobre isto. E a diferença é a habitação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, como o povo de Deus, para a habitação do Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, deixando claro que é uma habitação temporária. Como Israel nômade também ficava nas tendas temporariamente até chegar ao lugar definitivo, Jerusalém, e a construção definitiva do templo a Deus para a adoração. Assim também Jesus, o Espírito Santo, agora vem no Pentecoste não para habitar entre nós, mas para habitar, diz lá, em vós. Ele está conosco, e o apóstolo Paulo diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a palavra que aparece ali para essa intercessão é uma palavra que tem uma conotação muito rica, dizendo: ele vai como que atrás de nós, mas ele vai como que à nossa frente e também ao nosso lado.
E quando o nosso fardo está pesado, Ele pega, não o fardo, mas a um dos lados do fardo e carrega conosco. Ele fica conosco ao nosso lado, para nos encorajar. Por isso é chamado de Paráclitos, para ao lado de Deus, ao nosso lado. Assim, o Senhor esteve com Paulo na prisão, colocou-se ao lado dele e disse: coragem. E aqui o profeta fala assim com o rei Asa: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E eu quero concluir entrando no assunto pautado nos parágrafos seguintes, no versículo 8: ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Recobrou. O profeta sabia que Asa, em toda a sua fidelidade, já estava ficando cansado, mas ele chega, é a boa palavra que faz recobrar o ânimo, o encorajamento. Mas ele diz aqui no verso 8, o cronista, ele ouviu a palavra do profeta. Ouvir também é um verbo que está presente nas páginas sagradas, com o sentido de atender. Ouvir não é só escutar, ouvir é atender, é obedecer a palavra dita. Então, irmãos, nós precisamos de coragem, e precisamos mais coragem no mundo em que vivemos. Como precisamos coragem? Ah, mas aqueles dias, Judá tão pequeno, o Brasil é tão grande, mas os desafios são sempre maiores do que a própria nação. E precisamos então coragem para enfrentar o mundo, pois que o mundo quer uma coisa só: destruir os valores de Deus em nós. Mas vamos lembrar sempre: o Espírito Santo, o Paráclitos, está ao nosso lado. Cremos nisso e podemos ouvir a sua palavra. Ela nos fortalece. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos cantar o hino 278, manso e bondoso.
Nós vamos dar oportunidade para o recolhimento das ofertas. Os irmãos responsáveis podem fazer. Convido a igreja a pôr-se em pé. Nós vamos orar, declarar a bênção e encerrar o culto com o amém 3. Vamos orar. Pai Celestial, rendemos-te graças pela oportunidade deste dia, o dia do Senhor, prestarmos o culto que devemos a Ti. Rendemos-te graças por Tua presença conosco, a Tua orientação que recebemos, o Teu Espírito Santo nos conduzindo. Louvamos-te, ó Pai, porque o Senhor colocou também em nossos corações o desejo para buscarmos o Senhor todos os dias em nossa vida. E queremos fazer, mas sabemos que só podemos assim fazermos com a Tua intervenção, a Tua ajuda, a Tua provisão, a Tua orientação. Então pedimos, ó Pai, ajuda-nos em nossa vida cristã, para que possamos vivê-la segundo o Teu querer, conforme os princípios da Tua palavra. Deus, Senhor, poderoso Pai Celestial, neste momento queremos dar-te graças por aqueles que têm a missão de ensinar, lembrando assim o dia comemorativo, o dia dos professores, e por eles nós oramos. Aqueles professores que devem esmerar-se mais no ensino, estejas ajudando, graciosamente dando o dom necessário e a vontade do exercício deste dom, porque há muitos que precisam aprender, principalmente na infância, que Tu estejas, ó Deus, propiciando às crianças do nosso país também a oportunidade maravilhosa do ensino, o ensino convencional, o ensino que propicia a profissão ideal, o ensino que molda o caráter que agrada o Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre os professores que se acham desanimados, porque se consideram um tanto desvalorizados, mas estejas também ao lado de cada um deles, chamando-os a confiar no Teu poder, no Teu amor, e ao lado de cada um deles que esteja, Senhor, em Tuas misericórdias, encorajando, motivando, para que o nosso país possa crescer na sua cultura e na disposição de honrar e glorificar o Teu nome. Assim receba a nossa adoração, a nossa gratidão, pois nós fazemos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, paz seja com todos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.